Ô, Lucas, quando se fala de imigrante, eu imagino que o perfil ele é meio diverso, né? Tem aquele cara que abandona tudo no Brasil por um sonho Uhum. americano, vende tudo e vai tentar a vida nos Estados Unidos. Tem aquele cara que, por uma circunstância de negócio ou trabalha em uma multinacional, acaba surgindo uma oportunidade e essa empresa o transfere para os Estados Unidos. Tem o cara que tenta, de forma ilegal, atravessar uma fronteira. Tem a questão de refugiado, que sempre é um tema muito sensível. Então, eu Uhum. imagino que o cenário do imigrante dentro dos Estados Unidos ele é meio multifacetado, né? É Mas, assim, Daniel. É. ah, Não é assim. A gente vive dentro da realidade da igreja imigrante. uhum, A gente vive assim uma diversidade enorme de contextos, né? é, Porque a gente tem dentro da igreja pessoas que estão nessa condição de virem para cá trabalhando por causa de uma multinacional, sim, foram transferidos para cá, pessoas que vieram para cá tentando a vida e normalmente a gente sempre orienta para que a pessoa não perca seus documentos, não perca seu status no país, uhum, mas por razões às vezes financeiras, prazos com advogados, a pessoa perde o status dela. Ah, aqueles que muitas vezes vêm para cá e intencionalmente vão ficar sem status, uhum, aqueles que atravessaram a fronteira pelo México, e a uhum, gente tem inúmeras histórias de pessoas que vieram pela fronteira, são as histórias muitas vezes tristes, tensas, uhum, parece coisas de cinema até, as histórias que algumas pessoas passam. Eu me lembro quando eu estava, por exemplo, em Washington DC, a gente tinha dentro da mesma igreja pessoas de todos esses contextos. E uhum, lá, por exemplo, nós tínhamos pessoas que, por ser a área de Washington DC, então nós tínhamos membros da igreja que trabalhavam para o Itamaraty, no consulado e na embaixada. Tínhamos um general da aeronáutica que era membro da nossa igreja. E tínhamos gente dentro da igreja que tinha vindo pelo México. uhum, Então você tem assim, multifacetado. A é, diversidade de contextos, de background é enorme. Você tem ali diversas e diferentes histórias, uhum, e histórias tristes, histórias bonitas, mas são as histórias que formam essa beleza da igreja imigrante, uhum, e a gente acaba descobrindo, convivendo e conhecendo e ouvindo cada uma dessas histórias. aham. De uma maneira geral, assim, quando essas pessoas chegam nos Estados Unidos, quais que são os maiores desafios que eles começam a enfrentar inicialmente? Eu acredito que os maiores desafios são a pessoa, primeiro, ela se localizar no seguinte sentido, ela começar a entender como é que as coisas funcionam aqui, porque, Uhum, primeiro, você tem que matricular seus filhos na escola, você não pode manter seus filhos sem estudar, é crime aqui, você pode responder por isso. Você uhum, tem que tirar a carteira de motorista, você não pode dirigir aqui também, estando com um visto para viver aqui nos Estados Unidos, você não pode estar aqui sem, sem isso. Você precisa imediatamente abrir uma conta no banco e para você poder já começar a trabalhar a questão do seu crédito, que é uma questão muito importante aqui, que é a formação do seu crédito nos Estados Unidos. uhum, Agora, existem questões que, para nós, como brasileiros, que a gente vem de um outro contexto, de uma outra cultura, é entender, e principalmente entender o jeito de ser dos americanos. Porque uhum. essas coisas a gente resolve, até porque a Sim, burocracia americana ela é bem menor do que a burocracia brasileira. Você sim. não vai num departamento público e vai ter que volta outro dia, porque não, se você está trazendo todos os seus papeizinhos ali que foram pedidos, solicitados, você vai sair dali resolvido. Uhum, Então, é matricular o filho na escola, é tirar a carteira de motorista, é abrir a conta no banco. Então, você não vai precisar voltar duas, três vezes, você vai resolver rápido. uhum, Mas é entender, né, a questão do respeito no trânsito, uhum, a questão da velocidade na pista para dirigir,
A questão de, por exemplo, você lidar o tempo todo com a verdade. Do contexto americano, é muito importante que você sempre diga a verdade. Nós estamos acostumados, no nosso contexto brasileiro, a falar meias palavras, meias verdades. Não, aqui é importante que você sempre diga toda a verdade. Então, aí quando você vai fazer entrevistas, vai fazer uma conversa, vai abrir uma conta, vai matricular seu filho na escola, você não pode contar meias verdades, você precisa falar a verdade toda. E isso tudo é muito importante. E as pessoas às vezes ficam com medo e a gente diz, não, fale tudo. Né? Ah, pastor, mas eu estou indocumentado, ainda não... mas fale qual é a sua condição, não importa. Você tem que dizer, porque isso pode gerar consequências terríveis. E essa questão de você viver aqui nos Estados Unidos e entender a vida e o jeito dos americanos, uma das coisas que as pessoas têm, por exemplo, é que o americano, ele é muito respeitoso. Muita gente acha que o americano ele é grosso, ele é ríspido, ele é seco. Ele não é. O americano ele é muito gentil e muito educado. Uma das coisas que a gente tem que ensinar as pessoas aqui é falar thank you, sorry, o tempo todo. Você não tem vida na América se você não aprender a dizer obrigado. Então, você tem que dizer obrigado em todo lugar que vai. Você vai num lugar, você pede excuse me, para dar licença, sorry, não encoste nas pessoas. Essas coisas que a gente tem que ensinar para os brasileiros. Olha, não toque, não abrace. O americano ele tem um círculo em volta dele de respeito. Então, não vá abraçando, beijando uma pessoa sem que ela autorize, sem que ela tome essa iniciativa, porque é o jeito deles. Isso pode gerar até para você uma circunstância em que alguém vai achar que você está assediando. Então, essas coisas a gente tem que ir ensinando, falando para as pessoas quando chegam aqui. É legal que você está falando aí bastante de adaptação cultural, né? Sim. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei numa cidade chamada Lakewood, que ela fica 2 horas de Buffalo, bem quase divisa ali com o Canadá. Frio lá, hein? E muito frio. E a gente morava numa casa, era de um americano. Esse americano ele tinha uma empresa de comércio de carro usado, e ele recebia os brasileiros na casa dele para que esses brasileiros pudessem aprender inglês e também falar do evangelho para aqueles que não tinham conhecimento de Cristo, né? Sim. E eu lembro que quando a gente foi lá, eu fui morar lá, a gente começou a ser voluntário numa escola, que a gente ajudava os professores e nisso a gente podia assistir às aulas para poder aprender inglês. E os americanos, curiosos, querendo saber de onde a gente é e tal, e chega as meninas também cumprimentar, e a gente chegava nas meninas, dava um abraço e um beijo. Mas assim, respeitoso, como se estivesse cumprimentando qualquer uma aqui no Brasil, né? Sim. Mas isso deu um rolo, a gente foi parar na diretoria, até entender que culturalmente a gente não poderia abraçar e beijar, que isso tinha outra conotação para os americanos, mas deu um rolo, e aí a gente começa... Foi o primeiro choque cultural assim que eu tive sendo brasileiro com o americano, né? Entender essa distância. Não é que eles são mal educados, eu entendi a maneira deles, como eles são. A gente diria assim, num popular, que eles são mais frios, né? Sim. A gente pode dizer também, talvez, que eles são mais reservados do que o brasileiro. Eu acredito que talvez essa palavra é a palavra importante. Eles são mais reservados. Isso eu não posso dizer que são frios. Eu conheci muitos americanos assim, muito calorosos, no sentido assim, de serem generosos, abençoadores, pessoas muito especiais. Mas eles são bem reservados e a gente tem que o tempo todo orientar para que as pessoas possam ter esse mínimo de conhecimento sobre a vida social aqui, né? Todo lugar que você chega, você manter o respeito pelas pessoas onde está, dizer obrigado, dizer thank you, se encostar em alguém, diga sorry. Essas coisas são fundamentais para que a pessoa possa criar essas primeiras conexões e entender o modo de funcionamento das coisas aqui.
E aí você começa a ter contato também com o rigor da lei, porque, de certa forma, algumas coisas nos Estados Unidos a lei funciona. Uma delas é a lei de trânsito, né? Eu já fui parado por um policial nos Estados Unidos, uma vez por excesso de velocidade, o policial aparece do nada. Sim. Então, assim... Surge do nada. Surge do nada. Então, assim, Do você nada. vê que eles respeitam muito ali a lei de trânsito, o pare de fato é pare, mesmo que pare. não atravesse o carro, né? Então, assim, são desafios que você vai aprendendo ali no dia a dia e se adaptando, né? Sim. Agora... A gente tem que o tempo todo estar orientando as pessoas sobre isso, principalmente as que estão recém-chegadas, né? Exato. Orientar também onde comprar, a pessoa não sabe onde comprar, a gente diz, olha, normalmente a gente orienta, vá fazer compra no Walmart, o Walmart é onde você vai encontrar as coisas mais baratas, depois você pode talvez procurar outros produtos, mas se você pretende ter uma economia inicial, lá você vai achar o mínimo, vai achar um arroz, um feijão para você fazer em casa. Então essas coisas a gente vai orientando as pessoas. Legal.